Muito boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam estar conosco na noite de hoje. É com muita honra, com muita alegria, que aqui nos encontramos de novo na Joresp. Qual Joresp é esta mesmo? Na sexta Joresp. É com uma grande alegria, porque é uma oportunidade maravilhosa de poder contribuir com um pouquinho, com a migalha que já conseguimos ao longo do tempo amelhar no nosso coração, e também a honra de estar entre amigos que também trabalham na doutrina espírita já de longo tempo, oferecendo o sacrifício de si mesmos para que o bem do Evangelho, para que a luz do Evangelho um pouquinho mais brilhe na terra de cada coração aqui dessa região. Ou seja, estar com pessoas dessa natureza é sempre uma honra, é sempre uma alegria para todas as criaturas. E é com isso, ou seja, que a gente vem animadamente, muito feliz de poder viajar algumas horas a estar com vocês, para podermos comentarmos com muita humildade, com muita simplicidade, que é o que fazemos sempre, o tema da noite sobre a reencarnação à luz do Evangelho. Aliás, esta Joresp, a sexta Joresp, muito bem inspirada no tema que é a luz do Evangelho para todos os outros temas. Oxalá pudéssemos fazer todos os temas da nossa vida à luz do Evangelho. Certamente estaríamos bem iluminados. Certamente a humanidade estaria muito mais avançada em termos morais. A felicidade com certeza já teria ganhado os nossos corações e dos nossos vizinhos, se assim pudéssemos fazer constantemente. Porque a gente podemos ver, ou seja, até com a ligeira exposição do Fábio, esse menino praticamente dizendo, já se conscientizando dessa luz, e deixando exemplo maravilhoso para os corações adultos, que devem, ou seja, também palmilhar por esse caminho da luz evangélica. E no nosso centro sempre damos a ênfase especial ao Evangelho, porque podemos ver, não só através dos ensinos que constantemente vêm dos Espíritos Superiores, através dos livros inumeráveis a nos dizer do Evangelho, mas é o efetivo diário. É aquilo que sentimos na nossa vida diária, a gente vê o efeito. Ou seja, não é só o que os Espíritos nos dizem, mas é o que podemos vivenciar e podemos verificar com os nossos próprios corações a diferença que o Evangelho faz nas nossas vidas. E, ou seja, esta Joresp fará diferença enorme no coração de cada pessoa que aqui adentrar, de cada espírito desencarnado presente ou que virá presenciar as reuniões daqui. E na noite de hoje, a reencarnação, refletiremos a luz do Evangelho. Com certeza que, ou seja, todas as pessoas já sabem da reencarnação, já palmilharam as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus contido nos 4 Evangelhos da Bíblia, né? O que vamos fazer que não é nada de novo para nenhum de nós. É apenas uma reflexão daquilo que já conhecemos. E com a presença benfeitora de cada Espírito guia nosso, irá suceder em nosso coração diferentes perspectivas. Um pouquinho mais de reflexão, para que então introjetamos um pouquinho mais dessa luz em nossa alma, tão necessitada de luz, que a cada instante buscamos. Porque a reencarnação não é um patrimônio, um conhecimento simplesmente dos espíritas. Estamos sabendo disso tudo. Porque a reencarnação, se fôssemos buscar na história, é difícil de buscar, aliás, mas podemos verificar na história que já fora nos trazida, que já fora escrita e pesquisada por historiadores, pela mente popular, é que a reencarnação é conhecida de milênios. Muito antes do Cristo aparecer na Terra em pessoa física, já o dogma, já a lei da reencarnação era conhecida pela humanidade.
era ensinada por algumas seitas, era proferida por muitos filósofos. Muitas nações já concebia o termo reencarnatório, esta volta do corpo, do espírito ao corpo físico. Na Grécia, na Índia, na China milenar, muitos desses povos concebiam a reencarnação. E na idade, ou seja, moderna, após Cristo, a ideia da reencarnação continua. E na atualidade, ou seja, da tecnologia, do avanço do intelectualismo, do raciocínio lógico, a reencarnação ganhou ainda muito mais conceito nas mentes populares. A reencarnação está hoje em dia nas universidades mais famosas da Terra. Mentes brilhantes pesquisam sobre a reencarnação. Corações devotados se debruçam a vida inteira a pesquisar, ou seja, o sentido desta reencarnação. Muitas pessoas escrevem compêndios literários tentando explicar de modo mais claro, tentando, ou seja, adentrar os mistérios que envolve este tão importante assunto que temos. As evidências nos mostram que é um assunto muito sério, que é um assunto que toca o destino do ser humano. Não é apenas um assunto de crença do ser humano, não é apenas um assunto de crença de um ou de outro, porque se fosse assim, não teria durado milênios, não estaria na mente do ser humano entrando séculos e saindo séculos, chegando ao século XXI, ao terceiro milênio, ou seja, com tanta popularidade na televisão, nos jornais, nos livros e assim por diante. Tudo isso é pesquisado. Quase todas as criaturas conhecem. Muitos não são nem religiosos por si, mas pesquisam a reencarnação, porque são pessoas de pesquisa, simplesmente. Então veja aí que há evidência suficiente para aquele coração, para aquela alma que se dedica ao sério, que se dedica, ou seja, ao engrandecimento e ao nobre, pesquisar. Mas para os espíritas, para os cristãos que aceitam, que estudam o Evangelho do Cristo, é diferente. É um pouquinho diferente. Porque na ciência, nas outras religiões, em outras seitas, filosofias ou pessoas individuais que pesquisam as reencarnações, é uma questão simplesmente de crença. De crença. Em que, ou seja, as evidências, ou seja, nos mostra que no que se concerne o progresso moral da criatura, não tem feito tanta diferença assim naquele que crê, naquele que pesquisa a reencarnação, que tem certeza da reencarnação, e de um ateu que nem mesmo acredita na vida depois da morte. Ou em outras religiões que não concebe a volta do espírito no corpo físico. Muitas dessas religiões que concebem a reencarnação não têm feito criaturas melhores por este motivo. Haja vista procurarmos na Índia atual, em que quase toda a população da Índia acredita, tem a crença da volta do espírito ao corpo físico. Diferente um pouco do que o espiritismo concebe, mas acredita na volta do espírito ao corpo físico. No entanto, questões sociais gravíssimas existem na Índia. Questões de justiça, em que mesmo as nações super intelectualistas e muitas vezes muito materialistas não têm. Não têm. Por que será? Poderíamos perguntar, poderíamos pesquisar, porque há muitas vezes no nosso meio em que aceitamos a reencarnação,
aquela falsa ideia de que apenas acreditar, ou seja, nas multividas, na volta sucessiva do espírito ao corpo, já nos fazem criaturas melhores. Nos fazem criaturas com conhecimento a mais, poderíamos colocar dessa forma. Mas nunca fez de uma criatura melhor, a não ser que essa criatura tenha utilizado deste conhecimento para o próprio engrandecimento. Mas aqui para nós espíritas é um tanto diferente, porque é justamente o que se toca no assunto da noite de hoje. A reencarnação, ela é vista, analisada e entendida sob o aspecto, sob a luz do Evangelho. Sob a luz do Evangelho. E esta luz do Evangelho faz toda a diferença no que se concerne à análise das questões reencarnatórias para a nossa alma. E as evidências, para começar, nos mostram, apesar dos pesares, as criaturas espíritas, muito pouco tempo têm, pouco mais de 150 anos que essa crença reencarnacionista, em que o espírito, sob o enfoque espírita, adentrando dentro da visão do Consolador Redivivo, que é o Espiritismo, e dentro do Evangelho, está pouco tempo na Terra, mas já tem feito a diferença muito grande. Se a gente for pesquisar, ou seja, nos núcleos em que o Espiritismo tem adentrado, em que o conceito da reencarnação tem adentrado sob a luz do Evangelho, vamos aí buscar então um progresso moral muito grande. Muito grande. O que se não tem verificado em outras nações, em outras crenças que apenas têm aceitado a reencarnação. E o conceito reencarnatório, ele precisa ser visto com a luz do Evangelho, ou seja, inspiradamente colocado no tema da noite ou em outros temas aqui da Joresp. E não é por mais que o Cristo já nos trouxer. A doutrina do Cristo, que é o cristianismo, que está mais contida, até nos conhecimentos de hoje, no Evangelho, nos Evangelhos de Lucas, Mateus, João e Marcos, refere-se constantemente à reencarnação. E o Cristo, em todos os aspectos do seu ensino, estava a nos trazer ensinos, conceitos, que consegue elevar-nos neste planeta onde reencarnamos constantemente, além de falar para nós do conceito reencarnatório explicitamente, que vamos comentar um pouquinho mais adiante ao longo da nossa fala. E o Cristo, trazendo para nós esse conceito reencarnatório que vamos comentar um pouco mais adiante, ele comenta de um assunto que já estudamos hoje em dia no Espiritismo, principalmente no Livro dos Espíritos, as primeiras questões, dizendo que temos um Pai amoroso, eternamente justo e bom, ou seja, diz que Deus é Pai. Esta é a fala do Cristo, dizendo para a humanidade que temos um Pai, temos uma origem primordial, que é Deus. Então, Jesus se refere a Deus como Pai, deixando-nos a entender que temos uma origem, que temos um Criador, só um Criador, que é Deus, que estamos eternamente, desde a nossa criação, ligados a Deus por um laço inquebrantável. Não podemos desligar-nos nunca do Criador, apesar de que os nossos laços, devido às nossas dificuldades, se afrouxam muitas vezes ao longo do tempo, mas nunca são destruídos por quem
Se for assim, não seríamos filhos deste Pai. Desta forma, querendo ou não, estamos ligados ao Pai Criador, que é nosso Deus. Desta forma, este Pai que Jesus nos traz, que é amoroso, que o Espiritismo nos traz, que é a inteligência suprema do universo, a dirigir os destinos de todas as criaturas, não somente os da Terra, mas todos no universo, e também o universo por um todo. E desta forma, é esse Deus que o Cristo nos traz, que o Espiritismo nos traz, é que geram e que gerou todas as leis que regem os nossos destinos, seja na Terra ou em qualquer parte do universo. E uma destas leis que comentamos na noite de hoje é a lei da reencarnação. Uma lei da reencarnação, em que todas as criaturas, não só da Terra, em qualquer parte do universo, até certo ponto de evolução, precisa se submeter, precisa passar-se por a reencarnação. Não há uma só criatura que está na Terra, em qualquer parte do universo, no mesmo grau evolutivo que o nosso, que não tenha passado pelas reencarnações sucessivas. Desta forma, aceitando, ou seja, estes conhecimentos, nos leva a entender-se que a reencarnação é um direito do espírito imortal, inalienável, a cada criatura. A cada criatura. Todas as criaturas têm esse direito reencarnatório. Porque é justamente através da reencarnação que iremos, passo a passo, conseguindo a nossa evolução, purificando as nossas almas, conforme o próprio Cristo nos traz a dizer para o Nicodemos. Para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. E o reino dos céus, ele é puro. Trazendo-nos a ideia também com a mesma lição, Cristo mais adiante diz que o reino de Deus está dentro de cada um. Seja essa pureza em latência que precisa ser desenvolvida, descoberta, trabalhada ao longo do tempo dos milênios, está dentro de cada espírito imortal neste universo, em nosso coração. E é justamente através de renascer de novo, como Cristo nos diz, que iremos então nos purificar. Renascer de novo é reencarnar constantemente, utilizando-se da carne, do corpo físico, para então esse trabalho de purificação, nos levando de novo a entender desse direito divino a cada um de nós. E, ou seja, paradoxalmente, como não entendemos os mecanismos divinos para a nossa evolução, queremos então cercear, abolir das nossas vidas, mesmo entendendo que ela é necessária para nós muitas vezes, ou não reencarnação. Por incrível que pareça, ainda há no nosso planeta terreno estas ideias, mas felizmente não são as ideias espíritas, porque aceitamos de bom grado a cada vida que voltamos na Terra, não é certo? Aceitamos de bom grado. Então é esse direito que todos nós temos. Mas, meus amigos, o direito, ele tem um parceiro, ou uma parceira, se vocês quiserem afirmar esse nome, inseparável. Nunca se separa esses dois parceiros, que é o direito e o dever. Onde existir o direito, vai estar presente o dever. Esses dois nunca vão se separar. Então, Deus nos deu o direito. Não é maravilhoso que Deus dá primeiro para depois nos pedir alguma coisa? É maravilhoso isso. Não é que nem muitas vezes nós que pedimos primeiro para depois oferecer um pouquinho.
Deus então nos dá o direito primeiro, que é de renascer, que é da reencarnação. Mas, espontaneamente, automaticamente, contidos nas leis de Deus, já nos vem o dever surgido então da reencarnação. E é justamente neste ponto, nesse parceiro do direito, é que há, ou seja, a nossa pedra de toque, as nossas dificuldades, porque temos esquecidos um tanto dos nossos deveres, procurado ao longo do tempo, com unhas e dentes, os nossos direitos. Onde está o meu direito? Onde estão os nossos direitos? Sendo que os nossos direitos, ele nos é dado pelo Pai automaticamente, sem o pedirmos, sem o buscarmos. Ele nos dá esse direito. Mas nós não ficamos contentes e sempre buscamos esse direito. Causando então um desequilíbrio na nossa caminhada evolutiva. Utilizamos tanto, mas tanto dos nossos direitos, esquecendo da outra parte que é dos nossos deveres, que causou então uma fissura, uma dificuldade no nosso caminhar evolutivo, que daí então surgem as consequências do não cumprimento dos deveres. Nas sábias leis de Deus, há então, conhecida no Espiritismo como as consequências, ou seja, ação e reação. Não cumprimento do dever, vem logo algumas consequências que a gente vai então comentar ao longo da nossa fala, para que possamos entender como aí entraria e entra o Evangelho, a luz do Evangelho para as nossas vidas. Já que temos inúmeros, centenas, aí que nem conhecemos ainda direitos que nos é dado, por filiação divina, indistrito a cada um, ou seja, não pode ser separado o direito de cada um, porque é dado por Deus, nunca vai deixar de existir. É justamente como havia falado, a dificuldade do cumprimento dos deveres é que tem, ou seja, atrapalhado um tanto as nossas conquistas na Terra. Mas muitas vezes as perguntas nos surgem, mas como o Espiritismo nos diz que fomos criados simples e ignorantes, vamos evoluindo pouco a pouco, adquirindo experiência com os erros e acertos, como poderíamos então entender o que eram os nossos deveres? Se ninguém nos diz, talvez poderíamos falar dessa forma. Mas Deus colocou, como diz o Espiritismo na questão 621, as leis de Deus na nossa consciência, em nós. Desta forma, quando negligenciamos os nossos deveres, nós sabíamos que estávamos então descumprindo os nossos deveres para conosco e para com a oportunidade reencarnatória que vem junto com o pacote reencarnatório de deveres. Mas Deus, no seu amor infinito às nossas almas, sabendo disso, que muitos dos seus filhos, das suas criaturas, não iria dar atenção às leis que estavam em si próprio, nos envia irmãos, espíritos mais adiantados no cumprimento do dever, mais sábios no cumprimento do dever, que aprenderam muito mais, porque são mais velhos, a nos relembrar dos deveres, a serem cumpridos ao nascermos
num corpo físico. Num corpo físico. E nós, espíritos reencarnantes na Terra até certo tempo, não sabemos quanto tempo aqui estamos reencarnando, mas a bem da verdade que a humanidade em geral, desde os seus primórdios, tem recebido da parte de Deus espíritos de envergadura espiritual elevada a nos recomendar, a nos relembrar dos nossos deveres para com Deus e para com a humanidade e para com a reencarnação. E aqui relembramos alguns de passagem, que são Moisés, que aliás, ou seja, um dos mais importantes que a Terra já conheceu, porque trouxe para a gente um código de deveres que já estava na nossa consciência, mas foi preciso transcrevê-lo na pedra, para que não pudéssemos esquecê-lo. Que são os 10 mandamentos, na pedra. Que se fosse num outro material menos duro, teria durado pouco tempo, já nem teríamos lembrado dele. Mas Deus falou, vou gravá-lo na pedra, que assim eles relembrem por muito tempo. E daí, mais de 2000 anos depois, ainda conseguimos lembrar dos 10 mandamentos. Alguns a gente até lembra, já esquecemos quase todos, mas alguns ainda conseguimos lembrar. Ou seja, e o primeiro desses mandamentos, lógico, é claro, é honrar o pai e a mãe. Esse é o primeiro mandamento. Este é o primeiro dever da criatura reencarnada. Este é o primeiro dever adstrito à reencarnação do ser humano, próprio para nós. Porque de uma só vez o Pai Celestial queria nos educar, nos mostrar, ou seja, a nossa origem primária, que é Deus, e o nosso dever com aqueles que ou seja, os pais e as mães, nos oferecendo então a reencarnação, que é o nosso modo, ou seja, o processo evolutivo que iremos alcançar a nossa felicidade. Então, através da reprodução, acontece a reencarnação. Através da reencarnação. Mas, pelo descumprimento desse dever e de outros deveres para uns com os outros, que é o dever de entendermos, o dever de termos a paciência uns com os outros, o dever da solidariedade, o dever da fraternidade, o dever do perdão, que vamos comentar um pouco mais adiante, o dever do auxílio, da simpatia. Esses e outros deveres, esquecidos, negligenciados por nós, causaram então dificuldades uns com os outros, nos trazendo então dores e sofrimentos, transformando a família num reduto de reeducação a desajustados que somos todos nós, principalmente na inimizade. O Espiritismo nos demonstra que na família soe acontecer a reencarnação de inimigos, de pessoas antipáticas uns aos outros. Mas a família em si não é só o objetivo da família receber inimigos para reajustamento uns com os outros. Isso só acontece pela dureza dos nossos corações, pelas transgressões das leis de Deus. Então Deus tem com seus mecanismos, utiliza-se da família para juntá-los, para que então desfaça-se o mal através do dever cumprido, que é de amar um ao outro, como a gente vai ver na fala de Jesus, na família. Porque a família não é só
o dever da família, ou seja, a missão da família não é só fazer com que a gente ame um ou outro. O dever da família, ou seja, é reproduzir, trazer a oportunidade da reencarnação em primeiro lugar, para cada um. E o amor, ele pode ser conseguido, o amor um ou outro, ele pode ser conseguido dentro da família ou fora da família. Há criaturas que nascem num fator reprodutivo, nem conhece a mãe nem o pai, muitas vezes não tem nenhum educador, é jogado pela vida e vai crescendo, e no entanto ama, consegue amar todos em volta, conseguiu então se sobressair. Não foi a família que ensinou, não foi a influência da família que o fez amar o próximo, mas a aptidão que está dentro do espírito, que fez amar a todos, porque em realidade todos são família. Apenas laços consanguíneos os diferencia para esse reajuste no aprendizado da nossa vida. Então a família, dentro da perspectiva reencarnatória, também ganha outra visão para nos amarmos, para nos tolerarmos e cumprirmos os nossos deveres de honrar a nossa família, a começar do nosso pai e da nossa mãe. E já, ou seja, que é através do cumprimento dos nossos deveres para conosco, para com Deus, que nos faz criaturas mais felizes, que é, ou seja, das coisas, dos mecanismos que nos faz pessoas melhores. É necessário então ter roteiros para então utilizar-se, ou seja, da nossa experiência na Terra com mais sucesso. Ao longo do tempo, temos reencarnado inúmeras, centenas de vezes. Já poderíamos ter alcançado patamares mais adiantados. Já poderíamos ter evitado sofrimentos inúmeros nas nossas vidas, se tivéssemos aprendido mais. E foi possível isso. Porque o ódio, a inimizade, a antipatia, ela não é fatalidade no coração humano. É uma opção devido ao nosso livre-arbítrio. É uma opção de cada um de nós na nossa jornada terrena. E foi, ou seja, compadecido dos nossos corações, enleados e perdidos nisso tudo, não sabendo nem discernir muitas vezes as leis de Deus, dos nossos deveres, da importância desse trajeto na Terra, dessa reencarnação na Terra, em que o Cristo, em que Jesus vem enviado por Deus a nos exemplificar e nos deixou o legado sublime do Evangelho, que é a luz a iluminar os nossos destinos, a nossa reencarnação. Surge aqui, nesse momento, com o Cristo, a parte principal do nosso destino, da nossa felicidade, que é a luz do Evangelho, É no Cristo e nos ensinamentos do Cristo que vamos achar a luz a nos guiar através da reencarnação. O Emmanuel diz, nesse livro Consolador, o Evangelho do Cristo é o roteiro único e seguro à redenção de todas as almas na Terra. E a regeneração de cada um está no Evangelho do Cristo. E é no próprio Jesus que vamos achar o cumpridor perfeito dos deveres do ser na Terra. Jesus é o modelo perfeito, por isso é o nosso modelo. Cumpriu os deveres dele, para com Deus, para com a humanidade, para com a reencarnação, na perfeição absoluta.
além de cumprir os seus deveres na perfeição absoluta, ele nos legou a luz que são os seus ensinamentos contidos no Evangelho de como cumprir os nossos deveres reencarnatórios, de como nos iluminar nessa carreira reencarnatória. Daí, quando a gente pensa numa vida, num estágio na Terra como reencarnação e buscamos o ensino do Cristo no Evangelho, a coisa modifica. Tudo se amplia na nossa alma. Porque aí, como na fala do Emmanuel, não é mais uma crença, mas é uma crença que sente e que vibra. E é aí que o ensino do Cristo faz a diferença. E é aí que a luz do Cristo faz a diferença na crença reencarnatória. Porque em outra questão do conhecimento apenas não há o sentimento que vibra na alma do ser. Que vibra na alma do ser. E daí é no ensino do Cristo. E a todo momento a gente vê o Cristo dando os seus ensinamentos para que pudéssemos honrar esta reencarnação nossa. Como vemos, erros e acertos, inimizades ao número muito grande, desacertos e assim por diante. As leis das afinidades nos dizem que atraímos os semelhantes, ou seja, para o nosso redor. O que acontece na humanidade por desconhecer, ou seja, isso tudo, ou por ignorar isso tudo, nós causamos as guerras, maldizemos o próximo, ferimos as pessoas, no intuito vão de separá-las de nós, de estar distante de nós, de destruir, nos casos das guerras que aconteceu e que acontece ainda nos dias de hoje, a livrar daquelas pessoas. E o Cristo nos diz assim: amai o vosso inimigo, perdoai, como ele disse para Pedro, 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Era só uma questão, ou seja, de amar o próximo? Não era só isso. Não era só isso. Porque ao odiarmos uns aos outros, nós o atraímos, nós unimos. Nós achamos que odiar o próximo, fazer o mal ao próximo, é desvincular. Não. O ódio, ele é união. Ele é a união negativa entre a criatura, que une tanto que reencarnam juntos. Muitas vezes como parceiros reencarnatórios, como fala, twins, gêmeos, muitas vezes até colados uns com os outros, une tanto. E o amor, ele une, mas liberta ao mesmo tempo. Então, se queremos a distância de algumas pessoas, é melhor amarmos elas. Porque ao odiarmos, vamos uni-la conosco. E ela vai vir várias reencarnações conosco. E na fala de Jesus ele diz assim: daí não sairás até pagar o último cetil. Mas ele diz assim: não é só porque esta pessoa, nós reencarnaríamos na Terra até resolvermos os nossos débitos, até reequilibrarmos a lei do dever. Mas também essa pessoa, esse espírito, não sairia da nossa família até então harmonizarmos com elas. Não é interessante? É necessário uma mudança mental nossa para que possamos harmonizarmos conosco. Tudo parece à primeira vista, tudo muito duro, muito ferro a ferro. Parece mesmo a lei de Moisés em certas instâncias. Mas vamos ver um pouquinho mais adiante que o amor de Deus... Só vou meu tempo aqui, desculpe. Mais quantos minutos?
Tá bom, obrigado. Vamos ver um pouquinho mais adiante que a lei de Deus ele é um pouquinho além do nosso raciocínio lógico. Então, o Cristo, sabendo das nossas dificuldades de entendimento, das leis que nos regem, das leis que Deus colocou na nossa consciência que não conseguimos compreender, Ele veio nos trazer simplesmente 2 ensinamentos que poderíamos resumir, que Ele resumiu. Porque, certa feita, um fariseu chegou para Ele e perguntou qual que seria o dever dele para ganhar o reino de Deus. E o menino falou um deles aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E foi exatamente isso que o Cristo fez. Ele amou e ama a Deus e ama a si mesmo como a nós mesmos. Isso tanto é verdade que entregou a sua própria vida para a nossa vida eterna. Isso é tanto verdade que a gente percebe isso. Então os nossos deveres, se forem tantos, se ficarem-nos confusos, é tanto, Adriano, mas é isso, é aquilo outro. Não, então vamos resumir aqui, o Cristo falou, vamos resumir aqui, ame a Deus e o próximo como a si mesmo, e daí você já vai ganhar o reino dos céus. Então comecemos a pensar de como amar esse Deus, que é o dever. Mas se não amarmos o próximo, também não estaremos amando a Deus. É amando a Deus que estaremos também amando o nosso próximo através da nossa evolução. E nessas experiências nossas, que acontecem ao longo das nossas reencarnações, surgem as dores, as dificuldades, devido ao nosso descumprimento daquilo que nos é esperado. Surgem então mecanismos de correção para a nossa alma. E que na palavra do Cristo está bem assim: não fere com a espada, porque com a espada será ferido. E que no Espiritismo a definição é essa: expiação. Expiação. 2 falas, mas que resumem a mesma coisa. Resume a mesma coisa. Então a gente fica com o coração um pouco apreensivo. Não é para mais. Porque, ou seja, é como o próprio, réu, o próprio espírito revoltado, que não quer, aceitar os deveres. E as leis, elas precisam ser cumpridas, como exigimos na Terra. Não é bem verdade? Quando a gente vê um criminoso ser exposto na televisão, logo a gente então deita-lhe condenações, 20 anos de prisão, 30 anos, 40 anos, e assim por diante. Dependendo do grau, da infração da lei, exige então uma consequência para aquela pessoa. Mas há, na lei humana, artigos da lei tão severos que é aplicado mais às pessoas, os criminosos, mais perigosos. Pena de morte e assim por diante. Na lei divina também há artigos e leis que Deus vai aplicar em casos extremos, que é o caso da expiação, que é a imposição de certos sofrimentos, certas debilitações que a gente vê constantemente na Terra. É por isso que o sofrimento anda solta na Terra. Por isso que a expiação é uma palavra tão comum na nossa vida diária. É artigo de lei que Deus utiliza em última instância, para os espíritos mais rebeldes. Mas não precisa, não deve ser assim. É a nossa escolha. Devido ao uso do livre-arbítrio. Que formos buscar no Evangelho, está lá, a luz para utilizarmos este livre-arbítrio.
que é um direito, outro direito que temos, de escolha, mas que o Cristo falou, a cada um segundo as suas obras, utilize o seu livre-arbítrio para o bem, receberás-te o bem. Utilize o livre-arbítrio para o mal, receberás-te o mal. No entanto, poderíamos ficar a pensar, quantas reencarnações? Quanto tempo ainda será necessário a nossa regeneração, se a lei de Deus é assim, tão severa, em que, ou seja, nos cobrará cetil por cetil, na própria palavra do Cristo, como devemos fazer? Surge então a necessidade do trabalho, de entendimento dessas leis e das práticas dessas leis, que é através dos nossos deveres. A necessidade do trabalho. E o Cristo, para nos estimular, ele diz assim: o meu Pai, que é Deus, que é nosso Deus, trabalha, e eu também trabalho. Deus trabalha constantemente, Cristo trabalha constantemente. Não será de nossa parte, filhos que recebem o amor, que recebem tudo, ficar dos braços cruzados enquanto o Pai trabalha. Será que muitas vezes na nossa família ficássemos o braço cruzadinho, o que o nosso Pai diria? Seria uma ingratidão dos seus filhos. Surge a necessidade do trabalho. E trabalhando, surge um outro aspecto renovador para a nossa alma, que é as virtudes. No Evangelho segundo o Espiritismo, explica muito bem a questão das virtudes para nós, que é justamente através do trabalho porfiado, ou seja, há vários aspectos, mas dois em primeiro lugar surgem como vantagem para nós, que é, ou seja, o cumprimento do nosso dever, apagando, ou seja, de modo nobre, as nossas faltas diante do próximo, diante de Deus, e conquistando virtudes que surgirá uma consequência, mas desta vez, e nesse caso, boa, que é a felicidade. Não é simplesmente, ou seja, não é só as atitudes negativas que têm as suas consequências. São as atitudes boas que também têm as consequências. E neste caso das boas, ainda faz muito mais diferença para a gente. Porque o Cristo diz assim: eu não quero, o Pai não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. E em outra passagem que completa também uma outra, ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Se temos tanto descumprido todos esses deveres, não vamos fazer um por um de volta. Podemos querer fazê-lo e podemos gastar milênios nisso, mas podemos utilizar do amor. Então Deus não está cobrando-nos exatamente na mesma moeda. Podemos querer pagar na mesma moeda e Ele vai aceitar. Podemos aí gastar mais milênios pagando pouquinho a pouquinho, detalhe por detalhe. Mas podemos utilizar desta outra parte que é o amor. E é aí que é a luz do Evangelho de novo entra. Ele nos ensina exatamente os passos necessários para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. A começar pelo perdão, o esquecimento das ofensas, o esquecimento do mal, plantando o bem no coração da terra, nos nossos corações. Daí a gente vê então que a reencarnação, sob a luz do Evangelho, se procurarmos detidamente, ela nos traz benefícios maravilhosos. Surgindo em nós questões que resolveríamos com esforços muitas vezes até
pouco esforço. E o Espírito nos diz, há questões na nossa vida que exigiria tão pouco esforço de nós, mas que a gente não quer fazer. Exigiria tão pouco trabalho, mas que muitas vezes não queremos fazer. E, no entanto, estamos a pedir do Pai constantemente dádivas celestes, que Ele não nos nega, mas pouco a pouco vai nos sendo cerceado, tirados de nós temporariamente certos direitos muitas vezes de locomoção, tetraplégicos, direito da fala, que muitas vezes nos é tirado por abuso desta mesma fala, direitos da visão, direitos da audição, tantos outros direitos que poderíamos nunca os perdê-los, nunca ficar, ou seja, doentes esses direitos, ou seja, essas bênçãos de Deus. É escolha simplesmente nossa, que vai refletir-se e que se reflete na nossa jornada terrena, se reflete na reencarnação. Então que saibamos que procuramos escolher o caminho do Evangelho. Se estamos perdidos, procuremos o caminho que é o Cristo. O Cristo diz, sou o caminho, a verdade e a vida. Se estamos cansados, buscamos ao Cristo, porque Ele diz, todos que vós estáis cansados e sobrecarregados, me procure, porque eu vos aliviarei. Mas também o Emmanuel nos diz, pegue a sua cruz, peguemos a nossa cruz e a carregamos, porque o outro não vai carregar por nós. Decididamente o outro não vai carregar por nós. E desta forma é que o Evangelho vai iluminando pouco a pouco a nossa vida. E nessa Joresp, certamente, ou seja, em tantos outros tópicos, vamos ter luz aí para muitas outras reencarnações. Tantos outros tópicos vão surgir aí, que vai nos indicar o caminho certeiro, o caminho que nos trará sucesso. Mas que não fique simplesmente, ou seja, o desejo de todos nós é que não fique na crença, que não fique simplesmente na certeza, porque muita gente, eu tenho certeza da reencarnação. É preciso ter mais do que a certeza na reencarnação. É preciso vibrar e sentir isso tudo. Eu acho que é este o objetivo que a Joresp coloca para a gente. É que todos os centros espíritas, que o ensino do Cristo coloca para a gente, é vivenciar. O nosso irmão no início falou, é preciso praticar. É preciso oferecer um contributo maior de nós mesmos, nem que seja pequenininho, como, ou seja, o pinguinho da beija-flor apagando o incêndio, né? É isso que é chamado de nós. E o Cristo nos espera. Deus nos espera, nos ama sempre, não nos condenando nunca apesar dos pesares. E ou seja, para fechar, com a própria palavra do Cristo que Ele diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Sabendo de todas as nossas fraquezas, das nossas debilitações, Ele ainda nos diz, vós sois a luz do mundo. No meio de tanto sofrimento, no meio muitas vezes de confusão, procuremos essa luz que está dentro de nós, que é a própria luz do Evangelho, que são as leis de Deus também, escrito no nosso coração. Se andarmos em escuridão, não conseguimos buscar a luz íntima, buscamos a luz do Cristo e estaremos bem orientados. Esse, com certeza, é o nosso desejo e, ou seja, a nossa certeza. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído um pouquinho na Joresp deste ano.